Informativo Mundial das Missões. Dentista em Missão. Desde criança, o Dr. Nilson Reinert desejava compartilhar o amor de Deus, mas ele se perguntava como faria, já que sua profissão lhe deixava pouco tempo para outras atividades. Certo dia, ele viu uma criança vendendo um quadro dos 10 Mandamentos por um valor muito baixo. O dentista quis saber o porquê daquele preço tão irrisório, e o garoto respondeu que as pessoas pensavam que estava escrito errado, porém ele sempre pedia que lessem Êxodo 20, pois então saberiam que o quadro estava realmente correto. O Dr. Reinert percebeu que aquele menino estava compartilhando sua fé através do quadro. Ele comprou o quadro e colocou em seu consultório. Poucos dias depois, um paciente percebeu o quadro dos 10 Mandamentos e perguntou se aqueles eram os mesmos mandamentos mencionados na Bíblia. Reinert pegou a Bíblia e abriu o livro de Êxodo, mostrando a veracidade dos 10 Mandamentos, reproduzidos no quadro. E foi então que percebeu que poderia partilhar sua fé enquanto atendia os pacientes. Além de falar aos pacientes, o Dr. Reinert também testemunha de sua fé por outras maneiras, através da literatura cristã e o televisor sempre sintonizado na TV Novo Tempo. Entre seus pacientes estão padres, pastores, delegados, políticos e até o prefeito de Belém, capital do Pará. Pessoas que normalmente não dariam atenção a alguém que lhes falasse nas ruas. Alguns pacientes aguardam ansiosos pelo horário da consulta, simplesmente para conversarem sobre a Bíblia com o dentista. O Dr. Reinert nunca fez propaganda de seu consultório. Em vez disso, ora pedindo a Deus que envie pessoas que necessitem conhecer do seu amor. Certo dia, um policial espírita foi ao consultório e questionou o dentista sobre o porquê Deus permite que haja o sofrimento. O doutor explicou que Deus não castiga as pessoas com as tragédias, mas pode usar essas situações para glorificar o seu nome se as pessoas permitirem. O policial contou sobre o seu cunhado, Henrique, que estava preso injustamente. Enquanto ouvia, o Dr. Reinert percebeu que Deus o estava chamando para trabalhar entre os presos e aceitou o convite. No trajeto até o presídio, sentiu-se impressionado a comprar algumas sementes. Na prisão, o dentista encontrou-se com Henrique, que dizia se sentir abandonado por Deus. Eles estudaram a Bíblia durante 4 horas e Henrique entregou o coração a Deus. Na hora da despedida, o Dr. Reinert perguntou a Henrique como passava os dias na prisão, e ele disse que era jardineiro. Nesse momento, o dentista entregou as sementes a Henrique, dizendo que Deus o havia impressionado a comprá-las, e que ele devia plantá-las e, ao cuidar delas, observar como Deus cuidava dele. Henrique compartilhou sua fé com um colega de cela, e os dois foram batizados juntos, em um rio atrás da prisão. Hoje, esses 2 homens testemunham de sua fé com os colegas de prisão e pregam aos sábados. Cerca de 6 presos já foram batizados por meio desse ministério. Através da história do Dr. Reinert, podemos perceber que Deus dá para cada um de nós uma forma de testemunhar nossa fé. E uma das maneiras de partilhar a mensagem de Cristo é contribuir com as nossas ofertas missionárias e assim ajudar outras pessoas a saberem que Deus as ama. Sejamos liberais.